Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, bem-vindos à nossa teledireção espiritual. O tema de hoje, a oração mental, a meditação. Vamos ver então o que é isso. Vamos definir então a meditação. É a aplicação racional da mente a uma verdade sobrenatural para nos convencermos dela e nos movermos a amá-la e praticá-la com a ajuda da graça. Essa definição foi dada por Royo Marin no seu livro Teologia da Perfeição Cristã. Pois bem, vamos explicar brevemente esta definição. Primeiro, aplicação racional da mente. Então você vai ter um texto, ou o que a gente chama de matéria de meditação, e você vai raciocinar sobre ele, você vai entender aquela matéria. Muito bem, né? Só que não é qualquer matéria. Como diz a definição, é uma verdade sobrenatural. O que é uma verdade sobrenatural? A vida de Cristo, por exemplo, a existência do inferno, o pecado na minha vida, e por aí vai. Então são temas que me levam a crescer na minha vida espiritual. Muito bem. E depois, para nos convencermos dela, né? Então temos que ter isto como uma verdade. Eu tenho que estar convencido. Isto é verdade. Eu aceito isto como verdade na minha vida. Depois, e nos movermos a amá-la. Então eu tenho que amar esta verdade que eu aprendi. Tenho que aplicá-la à minha vida. Praticá-la com a ajuda da graça, como diz a definição. Então tenho que amar esta verdade. Bom, no final das contas, gente, o objetivo qual é? Estarmos unidos a Jesus Cristo, nosso Senhor. A essência da meditação essa deve nos levar a ter o coração voltado para Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, eu tenho que amar uma verdade sobrenatural e isto deve me levar a amar mais Jesus Cristo, nosso Senhor. Bom, é importante, gente, que tenhamos em mente que isto aqui é meditação cristã, não é meditação oriental. A meditação oriental te deixa tranquilo. Talvez você medite até sobre o nada. Você fica tranquilo, mas isso não une você a Deus. A meditação cristã tem por objetivo unir você a Deus. A meditação oriental, não. Pois bem, qual a razão fundamental de fazermos a meditação? Por que a meditação é importante na vida espiritual? Porque ela vai nos ajudar a sair da vida de pecado. Vejam só, quanto mais eu medito, mais eu vou tendo consciência da minha miséria, da minha pequenez e daquilo que eu devo fazer para crescer na vida de santidade. Muito bem, que matérias podem ser usadas para a meditação? Recordem, hein? Matéria significa assunto da meditação, matéria da meditação. Vejam, para os principiantes, aqueles que estão começando ainda na vida espiritual, devem ser matérias que inspiram horror ao pecado, especialmente os chamados novíssimos, inferno, céu, morte, juízo, Então, que nos movam a ter horror ao pecado. Para as almas mais adiantadas, o ideal é meditar sobre a vida e paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. E para aquelas almas muito unidas a Deus, que já estão num grau bem alto de santidade, elas devem se mover pelo Espírito Santo. Quantas e quantas vezes nem escolhem matéria de meditação. O Espírito Santo inspira ali no coração delas o que elas vão rezar, o que elas vão colocar diante de Deus. Muito bem, Que características as matérias devem ter? Devem ser simples, curtas e claras. Vejam só, simples, curtas e claras. Se você meditar um assunto, que ele não leve você a ter mais do que 3 tópicos de meditação. 1, 2 ou 3
tópicos de meditação são suficientes para a sua meditação. Senão, você vai acabar querendo meditar sobre 20 assuntos. Aí não dá certo. 20 tópicos de meditação. Aí atrapalha a meditação e não vai dar certo. Não se esqueçam, gente, a meditação não é estudo. A meditação deve mover você a estar com Jesus, a ter uma profunda união com Jesus nosso Senhor. Então não é estudo. Tem uma parte intelectual, claro, mas tem a parte também do coração. Então eu reflito e o meu coração é movido pela graça de Deus, com esta reflexão, a amar o Senhor cada vez mais. Então é isso que temos que levar em conta no tocante às matérias para a meditação. Então vários temas aí podem ser usados. Paixão e morte de Jesus, vícios, virtudes, morte, céu e por aí vai. Muitas matérias de meditação. É sempre bom conversar com o diretor espiritual, caso você o tenha, para ele iluminar essa sua decisão de escolha das matérias de meditação. Muito bem. Para as pessoas que estão iniciando a meditação, o ideal é usar livros que auxiliem, então, nessa meditação. Com o tempo, talvez a pessoa até se desprenda dos livros, mas, no início, o ideal é a pessoa recorrer a livros, tá certo? E que tipo de livros? Que nos levem a entrar em contato com Jesus Cristo, claro. Então, livros que nos movam a entrar em comunhão profunda com Jesus Cristo, nosso Senhor. Bom, existem muitos livros escritos pelos santos. Eu recomendo esses, claro, que esses são de doutrina segura. Cuidado com certos autores modernos que podem ter ideias estranhas à doutrina católica. Então o autor tem que estar de acordo com a santa doutrina da igreja, obviamente. Aquilo que a igreja sempre ensinou. Caso contrário, isso não vai ajudar você na sua vida espiritual. Então é importante escolher autores seguros que estão dentro da doutrina. Então, os santos, recomendo sempre os livros dos santos. Você pode também fazer a meditação com a Sagrada Escritura? Pode. Mas no início da sua vida de meditação, é melhor começar com livros, que contêm, inclusive, passagens da Sagrada Escritura. Depois, com o tempo, você pode passar a meditar a Escritura propriamente. É claro que você pode orar com a Sagrada Escritura usando a Lexio Divina, que nós já ensinamos aqui. Mas a meditação que estamos ensinando aqui, o ideal é que você utilize, no início pelo menos, os livros. Depois você pode passar então a Sagrada Escritura. Muito bem, eu recomendo aqui particularmente 3 livros. A Filoteia, de São Francisco de Sales, A Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis, e As Meditações para Todos os Dias do Ano, de Santo Afonso Maria de Ligório. O livro está aqui, ó. É esse livro aqui, ó. Tá bem? Então, Meditações para Todos os Dias do Ano, de Santo Afonso Maria de Ligório. Tá bem? Então, é um livro maravilhoso, excelente, e você pode, então, usá-lo para fazer a sua meditação. Tá bem? Então, esses 3 livros aqui eu recomendo de modo especial. Tá bom? Existe um site também chamado Rumo à Santidade, que contém este livro que eu mostrei para vocês agora, todo lá. Tá todo lá, no site. Então, em vez de você comprar o livro, gastar com o livro, você pode simplesmente acessar essas meditações no site. Este livro está à venda na editora Magnificat, tá bom? Para quem queira tê-lo. Ou se não, acesse o site, você terá lá todas as meditações desse livro. Está bem? O site é Rumo à Santidade. Bom, vamos ver alguns fatores essenciais para a meditação. Primeiro, o tempo da meditação. Ele vai depender muito da pessoa, das suas características, do tempo de que ela dispõe também. Uma pessoa muito atarefada, evidentemente, não terá muito tempo para fazer a meditação. Uma pessoa que vive num convento, por exemplo, tem mais tempo para fazer a meditação, claro. Bom, o recomendável é rezar ou de manhã ou de noite, quando tudo está mais tranquilo. Você tem um ambiente mais adequado para rezar, tem mais silêncio, mais tranquilidade. Particularmente, eu indicaria de manhã. Você já descansou, está bem disposto, então você pode mergulhar na oração logo de manhã. Tá bem? Mas fica a seu critério. Os autores espirituais, por exemplo, falam de 3 momentos que podem ser considerados muito bons. O primeiro deles é logo de manhã. O segundo é antes do jantar. Nos nossos tempos, não sei se isto é muito adequado.
E por fim, à meia-noite. Mas aí se você tem que dormir cedo, claro, você não vai fazer oração meia-noite. Eu particularmente sugiro o período da manhã, em que você está melhor disposto. Bom, o lugar da meditação tem que ser em um local tranquilo. Recordem aquilo que nós falamos, de recolhimento exterior e interior. Então tem que ser um local tranquilo, com o máximo de silêncio possível para você fazer a meditação. Na igreja seria, de fato, ideal, porém, nem sempre é possível. Então, na sua casa, encontre lá um espaço em que você possa fazer a meditação. Depois, qual a postura para rezar? Postura, isso aqui é muito importante. O Royal Marin diz que a postura deve ser humilde e respeitosa. Você se aproxima como um pecador miserável diante da majestade e bondade de Deus. Então, humilde e respeitosa, você está diante de Deus, não é diante de qualquer um. Só que você tem que evitar dois extremos, tá claro? Bom, primeiro extremo, a excessiva comodidade. Porque aí você pode cair no sono. Evidentemente, você não vai fazer a meditação deitado. Claro, você vai acabar dormindo, não vai ter como fazer a meditação. Então, evite uma comodidade excessiva. Por outro lado, então, o outro extremo qual é? A mortificação excessiva. Então, você se penitenciar demais na oração. Vou dar um exemplo aqui para ficar bem claro. Suponhamos que você queira rezar, fazer a sua meditação ajoelhado no milho. Pode até fazer, se você aguentar. Mas veja, provavelmente você vai ficar, num determinado momento, com dores e incomodado. Isso vai atrapalhar a sua meditação. Então, cuidado com isso. Eu não recomendo isso. Ajoelhar no milho e fazer a meditação. Não recomendo isso. Não é adequado para fazer a meditação. Então, tome cuidado com esses dois extremos. Por fim, queridos, a duração da meditação, desta oração mental. Santo Afonso Maria de Ligório recomenda meia hora. Então, pelo menos meia hora por dia. Menos do que isso não dá. Não tem como. Então, pelo menos meia hora por dia. Você pode chegar a 1 hora ou até 2 horas de meditação. Depende do tempo que você tem à sua disposição. Bom, tem algo muito importante a ser dito aqui. Que esta meditação que você fez, meia hora, por exemplo, perfume todo o seu dia, tá claro? Não adianta você fazer a meditação e depois viver a vida como se nem tivesse meditado. Então, a meditação deve o quê? Perfumar, iluminar as ações de todo o seu dia. Então, meditou de manhã, então que essa meditação ajude a viver na graça de Deus, na vontade de Deus ao longo de todo o dia. Amanhã nós vamos ver o método de Santo Afonso para meditar. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.